Larga experiência de ser um excelente jurista, faltou um pouquinho de cautela para ver. Em entrevista à Globo, Gilmar rechaçou o que chamou de ilação, em princípio indevida, em meio às críticas recebidas pelo colega de corte Alexandre de Moraes. Larga experiência de ser um excelente jurista, faltou um pouquinho de cautela para ver. Em entrevista à Globo, Gilmar rechaçou o que chamou de ilação, em princípio indevida, em meio às críticas recebidas pelo colega de corte Alexandre de Moraes, ao desengavetar uma ação de 2021 do PT que propõe limitar delações premiadas e pedir sua inclusão na pauta do Supremo. Acompanhe. Neste momento em que avançam as tratativas para uma possível delação de Vorcaro, o ministro Alexandre tirou da gaveta uma ação apresentada em 2021 pelo PT, questionando as atuais regras para colaborações premiadas. Eu não vou perguntar, claro, como é que o senhor pretende votar nessa matéria, isso é uma questão futura. Eu foco numa questão anterior. A coincidência temporal entre as duas coisas não é ruim para a imagem do STF? Não é natural que as pessoas vejam no resgate dessa ação uma tentativa de evitar ou pelo menos de reduzir o dano de uma delação do Vorcaro? Renata, no passado a gente dizia que nós tínhamos 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo, sobre impedimento, suspeição. Nós temos uma série de processos aqui, milhares de processos no gabinete. Por que um processo é pautado e não outro, eu não sei dizer, até porque eu só respondo pelo meu gabinete. Mas eu acho que esse tipo de ilação, em princípio, é indevida. Mas, por outro lado, eu pondero que é impossível a gente não colocar essa questão no contexto atual, ministro. Ninguém aqui está querendo ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Vorcaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa pergunta? Não, é legítimo que se faça a pergunta e que se esclareça e que as pessoas respondam. Agora, ter contato com o Vorcaro virou algo satânico. Vamos olhar isso de uma forma crítica e madura. É preciso ter adultos na sala. Você veja que ele não respondeu a pergunta da Renata. Ele não respondeu. Ele vira e fala das centenas de milhões de técnicos de futebol, né? Antes eram 180 milhões de técnicos de futebol, hoje somos 215 milhões de juristas. E ele acha isso ruim, porque aos juristas, o que compete aos juristas, e a quem não é jurista, silêncio. Mas peraí, é ele que está indo na Globo. Quando o Brasil não tinha 180 milhões de juristas, eu nunca vi na minha vida, juro por Deus do céu, um ministro do Supremo ir dar uma entrevista na Rede Globo. Aí ele fala que é uma ilação indevida e depois ele fala que é legítimo o debate. É uma ilação indevida ou o debate ali? Eu não entendi nada, Holiday, não entendi nada. Nada. O ministro Gilmar Mendes, ele começou, e aí agora temos as duas entrevistas, quero fazer um compilado aqui. Ele começou essa agenda de dar entrevistas claramente na tentativa de defender o Supremo e de defender os seus colegas, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E o foco é, na verdade, tirar o foco. Ele não responde às perguntas que envolvem diretamente esses ministros, chama a atenção para o que ele chama de a residência da Faria Lima, do escândalo, onde deveriam estar focados. Peraí, se eu estou entendendo o que você está falando, é o seguinte: ele não responde a pergunta que faz a ele. Faz de conta que eu sou o Gilmar. Perfeito. Divide a tela aí, faz uma pergunta. Muito bom. Faz uma pergunta difícil. Uma hein, pergunta Rony? difícil. Ministro Gilmar Mendes, o senhor não acredita que um contrato de 129 milhões com a esposa de um outro ministro prejudica a imagem do Supremo? Prejudicar. Você já passou da Yaya Belo? Eu construí a Yaya Belo quando ninguém queria. É mais ou menos isso que ele está fazendo?
Tá? É para as pessoas Muito bom. entenderem. Muito bom. É lúdico. Essa foi o melhor exemplo. Então o que ele faz? Ele tenta tirar o foco. Só que aí o que acontece? Se nós não tivéssemos as redes sociais, se só tivesse a TV, talvez ele conseguisse de alguma forma ludibriar. Por quê? Porque aí não tem corte. Não tem gente analisando, não tem gente voltando, repetindo a fala. Era a entrevista, passou na TV, pronto, acabou, no outro dia todo mundo esqueceu. Isto nos anos 90, início dos anos 2000, ok. Em tempos de rede social, o que o ministro está fazendo é jogar ainda mais o STF na lama. Porque quando ele não responde, e os milhões de brasileiros repisam isso, entrevista após entrevista, a imagem do Supremo vai enfraquecendo cada vez mais. O ministro Gilmar Mendes está fazendo um enorme desserviço. E aí é que eu quero comparar as duas entrevistas. Eu não quero aqui colocar quais são as intenções da Globo, os planos da Globo, e nem o passado da Globo, na qual apoiou as decisões absolutamente ilegais e inconstitucionais do STF, especialmente de Alexandre de Moraes. Eu quero analisar exclusivamente as entrevistas do Gilmar. Quando o Gilmar vai para a Record, você tem um jornalista que faz uma pergunta, deixa o ministro responder, e enquanto o ministro responde... Gente, isso aconteceu na entrevista inteira. O jornalista fica assim, balançando a cabeça, concordando com todas as frases. E não rebate o que ele fala, não faz uma pergunta sobre a resposta, parte para outro tema. E aí nós vamos para a entrevista do Jornal da Globo, que para mim foi a mais desastrosa de todas. Eu ainda não vi a do Metrópolis. Mas até agora, das que eu assisti, foi a mais desastrosa para o Gilmar. Por quê? Porque a Renata Lopretti, ela questiona em cima da resposta do ministro. Aqui nós vimos um trecho desastroso, mas tem outros, por exemplo, em relação ao senador Alessandro Vieira, em determinado momento ele cita de novo a história da máfia, insinuando que o Alessandro Vieira tinha algum envolvimento com a máfia. Ele é corrigido pela jornalista, na maior emissora do país, um ministro do Supremo. E ela diz claramente, com todas as letras, que não há evidência de qualquer envolvimento ou acusação em relação ao ministro Alessandro Vieira. Em outro momento, você tem ali o Gilmar falando do Zema. Não era caso, então, fazendo um paralelo com o Flávio Bolsonaro, do Moraes pedir para a PGR, pedir para ele autorizar que se abrisse um inquérito de calúnia do Gilmar contra o Alessandro Vieira? Verdade. Para manter o padrão. Jurisprudência. Exatamente, porque na Itália, né, eu estudei muito direito romano na minha vida e eu frequento muito a Itália. Nas cortes existe uma frase: la legge è uguale per tutti. A lei é igual para todos. Esse é o sentido de igualdade dos direitos humanos. La legge è uguale per tutti. A lei é igual para todos. Exatamente. E aí vem outro ponto. Esse pau que bate em Francisco, bate... É o contrário. Em Chico, pau que bate... Aí eu não sei, porque comigo não tem esse negócio de pau que bate em Chico, não bate em Francisco, o meu negócio é o pau.